etarismo. Aí é como Maria José falou. O que é o etarismo? Que termo é esse, etarismo? O etarismo ele também é chamado de idaísmo, idadismo e ageísmo. É outro termo, mas todos etarismo, idadismo e ageísmo é tudo a mesma coisa. Que mesma coisa é essa? O que danado é isso, né? Nós vamos dizer, isso é uma prática, né, de atitude discriminatória contra a pessoa idosa, só pelo fato dela ser idosa. Ou se você pode ver, quando você estiver pesquisando, lendo sobre isso, você vai ver outro termo, talvez ageísmo, idadismo ou etarismo. Eu escolhi o etarismo, que é fácil das pessoas entenderem e conhecer logo. Então, refere-se à prática de atitude negativa em relação a algumas pessoas, né, idosas, unicamente pelo fato dela ser idosa. Isso, às vezes, a gente não percebe. Então, é uma discriminação etária geracional, da geração, é geracional. É uma discriminação etária, é uma discriminação por idade. Então, o idoso ela é discriminado só por ser idoso. Aí você já tem tanta discriminação para idoso, ainda mais uma, né? Mas é. Mas como é que iniciou isso? Como surgiu? Muito tempo. É um termo que aqui no Brasil a gente está ouvindo constantemente, porque há uns 2 anos atrás teve uma campanha, a campanha contra o etarismo, que foi feita. Mas desde 1960, dos anos 60, que nos Estados Unidos já se discutia isso. Não tinha esse nome ainda de etarismo, mas se discutia essa questão dessa discriminação etária. Olha, aí em 60, 1960, se descobria isso. Mas em 99, começou-se a discutir uma maior discussão, e então ele foi reformulado. Aí foi quando começou esse termo mesmo, etarismo. Depois passando exagismo, idadismo, aí foi quando ele começou a ter uma roupagem, né? Como dizer, uma roupagem. Então, no Brasil, foi, falou? Uma maior visibilidade desse Com maior visibilidade. É de 99 para cá, nos Estados Unidos, né? Aí no Brasil, apesar de ser um assunto pouco conhecido, das pessoas idosas, e olhe que, considerando ainda que elas, a partir de 50 anos, já são discriminadas, as pessoas. Nós vamos falar mais sobre isso aqui no Brasil. E tem um relatório realizado pela Organização Mundial da Saúde, onde 57 dos países, né, do mundo, 57%, 16%, 80 mil pessoas são idosas, em 57 países. E no Brasil são 16,8 brasileiros acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Eu não estou taxando idoso, porque o Estatuto do Idoso diz que é idoso a partir de 60 anos. Mas o INSS diz que é a partir de 65. Não é isso? Mas, assim, aqui no Brasil, a partir são 16,8% dos brasileiros acima de 50 anos que já sentiram discriminação por idade. E a gente vê isso. Então, por estar envelhecendo, eu passei por isso. Eu fui uma pessoa que eu fui para a faculdade, eu fui para a faculdade fazer meu curso, eu tinha 46 anos.
E eu já sentia, e teve gente que disse para mim, para que tu vai estudar depois já de 40 anos? Olha, 46 anos, eu fui fazer o curso de psicologia. Para que tu vai mais estudar depois desse tempo todo, já depois de 40 anos? E assim, é como se a pessoa chegasse depois de 40, 50, já tivesse velho, inútil. Então, depois de Sim. 50 anos, esse estudo, essa pesquisa mostra que 16,1% dos brasileiros acima de 50 anos já sofreram Algum, discriminação por estar algum, envelhecendo a é. partir dos 50 anos. É porque, E né, Eliane, antes, essa questão, né, antes, 60 anos, era como se tu chegasse nessa idade de 60 anos, já não tivesse mais perspectiva de futuro, de vida, né? E hoje isso mudou. Então, se esse quadro mudou, então também tem que mudar esse olhar para essas pessoas, que elas podem ser tanto quanto produtivas quanto as pessoas mais jovens. É preciso trabalhar, né? Psicoeducar essas pessoas nesse sentido, né? Que não é a idade que vai fazer, que vai me limitar. Lógico que a gente sabe que a velhice te dá algumas limitações, mas ela não te impede de fazer as coisas. E as pessoas têm essa visão negativa que você está envelhecendo, você era como se na linguagem popular você não servisse mais para nada, só para dentro de uma casa, está sendo monitorado pelas pessoas, e as pessoas que têm que estar te controlando, te dominando e tomando decisões por você. E isso não está certo, porque o idoso ele tem a sua autonomia dentro da sua realidade, mas ele tem a sua autonomia. Isso é preciso ser respeitado, é verdade, não é verdade? exatamente. E, e essa discriminação muitas vezes se apresenta de forma muito sutil, sabe? É muito sutil. No mercado de trabalho, a gente vê, né, constantemente pessoas sendo discriminadas a partir de 50 anos. Sim, Então, sim. o etarismo, ele pode se apresentar de muitas formas, né? Desde a prática individual até institucional. Tanto a pessoa individual como uma instituição, né? Até a instituição, a pessoa está dentro de uma instituição e também sofre discriminação. É, Pode acontecer, não é? pode sim. A gente vê isso nos nossos estudos, né? Que foi assim, tá muito voltado para o trabalho. Mas se você for para a nossa realidade, não é só um trabalho, porque nesses últimos dias eu fui fazer uma palestra numa escola, né? Numa escola do EJA. E aí, essa escola do EJA era uma turma da noite, e aí, quando a gente foi Uhum. dialogar, o nosso tema, eu acredito que parece, foi sobre a autoestima. E eles relataram para mim, né, que na época que eles eram mais jovens, por algumas razões, eles não puderam concluir os estudos. E aí eles escutaram muito. Você vai fazer o que na escola? Você não vai aprender mais. Você está perdendo tempo. Entendeu? E eles, assim, no nosso diálogo, né, eles diziam assim, mas eu estou com vontade de aprender, mas às vezes os meus familiares, os meus vizinhos e as pessoas, elas não dão esse incentivo. Pelo contrário, elas querem bloquear essas pessoas por achar que essas pessoas, elas não são capazes. E aí eu falei para eles, se é o seu sonho, se você tem vontade, nunca é tarde. Então, quem foi que disse que com a minha idade eu tenho que ter minhas limitações nos meus sonhos, né? E aí é bem interessante, porque fala muito desse etarismo na questão do trabalho, que realmente é mais acentuado, é mais visível. Mas se você for olhar no dia a dia, esse etarismo, essa discriminação, ela acontece de forma, É como você falou, verdade. às vezes comentários que as pessoas acham que não são esse etarismo e de forma implícita eu estou dizendo para o outro que ele não é capaz. E quantas vezes a gente não escuta isso no nosso dia a dia, né? E É principalmente escolha da verdade. idade, como você falou, em qualquer idade ela pode acontecer, mas quanto mais a gente vai amadurecer, envelhecendo cronologicamente, já vai começando esses estereótipos, né?
Ah, você não pode, você não é capaz, isso não combina com você. Então, vai te rotulando, né? E vai te dando, como é que fosse, tipo, opiniões que às vezes daquela pessoa. Se ela não tem essa vontade, se ela não acredita, é dela, mas ela não tem que dizer isso para o outro, que o outro não é capaz. Se ela se sente incapaz, é uma questão dela que precisa ser trabalhada. Mas o outro, eu delimitar o que o outro vai fazer, e o que o outro pode ser e o que o outro é capaz, é bem delicado isso, né? É bem. É verdade. Isso pode impactar negativamente na saúde, tanto física como a saúde mental da pessoa. É, e esse desempenho, né, pode atrapalhar também, tem impacto no desempenho cognitivo da pessoa. A saúde mental costuma ser a área mais abalada nesse tipo de discriminação. É onde a gente quer, né, mostrar esse abalo mental para essas pessoas que sofrem esse tipo de discriminação, o etarismo. Então, o idoso, eles são constantemente desrespeitados, os idosos. Tratados com desprezo, muitos. Agredidos, humilhados, muitos, dentro da família, como você estava falando. Então, eles, como eles são idosos, estão fragilizados, eles têm mais chance de desenvolver depressão, né? Tem mais chance com esse tipo de discriminação. Pois Aí é, né? a autoestima deles baixa terrivelmente com esse tipo de coisa. E a tendência é o isolamento, depressão. Já a pessoa está todo bem alegre, contente, eu vou fazer isso, isso daqui. Aí chega uma pessoa e diz, você não tem mais capacidade para fazer isso, não É, é? a gente escuta muito Às nesse vezes, não é só no trabalho, Maria, como você falou, né? É, dentro até dentro de casa. Aí o idoso se aposenta, tal, aí gostava, vamos dizer um exemplo, gostava de cozinhar bastante. Aí vai, quando chegar perto do fogão para cozinhar, aí chega um familiar e diz, olha, a senhora não tem mais condições de cozinhar, não. Mas não é assim. é verdade. E a gente Mas escuta aí, pronto, foi um balde de água fria que colocou na cabeça da pessoa, e a pessoa vai com os poucos, sabe? E às vezes diz até com brincadeira. mas é uma brincadeira, Esse negócio assim inocente. né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira ofensiva, né? Que está trazendo É, danos para ó, o outro. ofensiva. É, O outro, esse idoso, ele tem uma vida ativa. De uma hora para outra, ele muitas vezes se aposentou. E você sabe que, somente aqui no Brasil, a gente sabe que é 60 anos, mas a partir dos 50 anos, era como se você pode ver a questão das oportunidades de emprego para essas pessoas. São pessoas experientes, porém o mercado não aproveita. Então, quantas é, pessoas nessa idade têm uma vasta experiência, tem muito o que acrescentar numa empresa, porém, infelizmente, no Brasil, essas pessoas, quando vão chegando a essa idade, por mais experiência que elas têm, elas não são acolhidas no mercado de trabalho. E aí já é, começa se, o é, processo, se né? essa pessoa acima de 50 anos está numa estatal, é concursado, tudo bem. Mas se ele estiver numa empresa particular, ela é automaticamente trocada por um mais novo, um profissional mais novo. Porque vão dizendo que não dá para o serviço, não pode fazer, aí vão arrumando desculpa até ser substituído mesmo. Às vezes, muitas vezes não substitui, troca de função, uma função que não é, quer dizer, o cara trabalhou a vida toda naquela função dele, ele ama aquela profissão, aquela função, e ele dentro da empresa, ele é trocado de função e porque colocam outra pessoa no lugar porque é mais novo. É, E a pessoa tem que se sujeitar para não perder o emprego. É um etarismo, foi uma discriminação que foi feita, assim, é feita nesse sentido, é feita, e a pessoa se sujeita porque não pode perder o emprego. Mas como fica
a saúde mental dessa pessoa? Como fica a mente dessa pessoa? O emocional, o psicológico O emocional. tinha uma função que exercia muito bem, mas devido ao avançar da idade, né? E essa mente não muito aberta do empreendedor vai dizer que esse profissional ele já não serve mais para aquele cargo. E eles colocam uma outra pessoa que não tem tanta competência, mas por ser mais novo, né? Porque existe essa questão de dizer assim, né? Ah, porque é mais novo, contribui. E a gente tem que entender o seguinte, que as empresas já têm que entender que o novo ele vai contribuir, né? Com a energia, às vezes com aquela força, a vitalidade, aquela coisa do novo, mas o idoso, a pessoa mais experiente, ela também tem a contribuição da experiência, da fidelidade na empresa. Então, quando essa empresa tem esse olhar de abraçar esses dois profissionais, tanto o novo como essa pessoa mais experiente, a empresa ela só tende a ganhar, porque ela está olhando a equipe como um todo, né? E que cada qual tem como contribuir. E quando essa empresa não tem esse olhar, ela tira essa pessoa mais experiente para colocar uma mais nova, e muitas vezes essa pessoa mais nova, ela não vai dar conta, mas por ela ser mais nova, ela vai ser inserida no lugar, muitas vezes, dessa pessoa que é mais madura, que está mais experiente. Então, Verdade. tem que se trabalhar muito hoje em dia nas empresas, Eliane, é que estamos envelhecendo. E é preciso, assim, ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão envelhecendo, porque elas têm muito a contribuir. E ele não é deixá-las de lado que a gente vai resolver essa questão. Pelo contrário, a gente está aumentando esse adoecimento dessa pessoa, que às vezes tem uma qualidade de vida, tem uma vida ativa, e essa pessoa vai ficando sendo excluída. Não tem como você não adoecer com essa exclusão. E aí, quando você tem essa exclusão, ele não tem esse suporte familiar. Então, veja quanto adoecimento esse indivíduo não vai ter. Exatamente. Tá Isso assim, porque tem alguém fazendo um comentário, é porque eu não consegui ver, não dá para ver todo. Eu estou vendo aqui que tem falando que os professores, mas eles não tomam atitudes cabíveis. Isso com a criança adolescente fica sofrendo por esses e outros. Eu não estou conseguindo ver o início do comentário. Tu tem como ver para a gente falar sobre isso? Infelizmente, dentro de algumas escolas, tem alunos que passam esse para os professores os sofrimentos, mas eles não tomam atitude cabível. Isso a criança ou adolescente fica sofrendo por esse e outros. Eu não diga. Você quer falar, fazer alguma a questão que a gente está trazendo sobre o etarismo não fala muito bem. Agora tem uma questão, sabe, que eu estava lendo, e existe também o etarismo em relação ao adolescente. E existe também essa discriminação por idade, não só no idoso, mas também no adolescente. Já ouviu o termo de falar aborrecente? Sim, escutamos bastante, né? Não é? E muitos pais e muitos professores e muita gente, não é só pais, professores, família, chama o adolescente de aborrecente e outros termos. Isso também é um tipo de discriminação por idade. Então, só existe o termo etarismo, existe essa discriminação por idade, é uma discriminação por idade, que pode passar pelo adolescente e pelo idoso. Mas como hoje a gente escolheu tratar sobre a discriminação do idoso, aí nós vamos ficar, porque aí é outro tema para a gente ver essa questão de discriminação por idade, mas em relação ao adolescente, que ele também passa por esse tipo de etarismo. Aí hoje a gente está tratando a questão do idoso. Aí você falando sobre trabalho, e me veio à mente, né, do capitalismo, que nós vivemos no capitalismo. Então, o capitalismo, o que é o capitalismo? Hoje, o idoso, ele não tem nenhuma produção para o mercado de trabalho. Ele não gera renda, o idoso, dentro do mercado de trabalho.
E o capitalismo ele só quer produção e renda, e dinheiro, né? Produção e dinheiro. Então, o mercado de trabalho, o valor, o idoso hoje não tem valor para o mercado de trabalho. Por isso que acontece essas coisas de quando vai envelhecendo, a empresa já vai se preocupando por conta do capitalismo que né, enraizado no nosso sistema. Então, o mercado de trabalho, a gente começa a falar de mercado de trabalho e etarismo, ele pode levar a disparidade salarial também. Já que a gente começou a falar, né, de mercado de trabalho, vamos também concluir. Porque o mais velho, eles, às vezes, quando não demite o mais velho, né, a partir de 50 anos, mas ele está lá, ou muda de função, ou fica na função dele mesmo, mas aí contrata-se um novo profissional, mais novo, para ganhar mais. Tá acontecendo. Exatamente, porque essa disparidade um mais novo está exercendo a mesma função do mais velho, mas o mais novo ele está ganhando mais do que o mais velho. Isso também é uma discriminação contra a idade, né? Que chama-se etarismo. Infelizmente, a gente sabe que isso é uma realidade, né? Exatamente. Mas eu estou entendendo, eu sei que é uma realidade, por isso que eu disse, ninguém sabe o que é uma discriminação, que é um etarismo, que é uma discriminação. E se sujeita a isso, mas é a realidade. É essa, mas é um tipo de discriminação e afeta os adultos, né? Os idosos, principalmente, e a partir de 50 anos já vai sofrendo esse tipo de discriminação. Você quer falar mais alguma coisa em relação a esse trabalho? Vou falar assim, porque justamente isso aí é uma questão de ser trabalhado em relação à questão até de, eu vejo até como uma questão de se trabalhar de políticas públicas, porque veja, o nosso país ele está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, somente o Brasil, né? Então, eu acho que, acredito, né? Não é que não acho, acredito que é preciso ter atenção, voltar políticas públicas para essa questão, porque se a gente está envelhecendo, daqui a pouco esse mercado vai ficar como? Vai ficar com profissionais, e esses profissionais que estão aí aptos, capacitados, muitas vezes estão fora do mercado porque não tem oportunidade, porque na cabeça assim, né, foi se configurado que essa pessoa não tem mais ao que contribuir. Então é preciso realmente, né, trabalhar isso com mais frequência, expandir esse tema para as várias áreas, para as pessoas começarem isso, para olhar para isso, além de não só olhar, né? Agir em relação a essa questão, porque vai ser um problema futuro e é preciso começar já a fazer a prevenção para que isso não venha a se agravar, porque se esse olhar não for feito, como é que vai ser daqui a um tempo essas pessoas todas não estão velhas, assim, né? Pela questão da idade, né? 50 anos, 50 e pouco, fora desse mercado, e tendo tanto a contribuir... Não absorve, né? O mercado trabalhista não absorve. Por isso também, eu acredito que muitas pessoas têm medo de envelhecer. Às vezes, o medo de envelhecer está nessa questão. Não é o envelhecer natural. É saber que, ao envelhecer, as pessoas não vão nos olhar com carinho, não vão nos olhar com respeito. Por isso, tem algumas pessoas que você percebe que elas, quando falam em envelhecer, de se olhar no espelho, assustam ela. Mas, de uma certa forma, faz sentido pelo fato que, olha, eu estou envelhecendo. Daqui a pouco, eu não vou ser mais apropriada, né? Por alguma razão. Eu não sou mais útil, nem para a família, nem para a sociedade. Eu já começa um adoecimento a partir daí, essa pessoa. Exatamente. Isso é muito importante, porque eles encontram dificuldade e isso começa, sabe, minando até no mercado de trabalho. A gente está falando de trabalho, o salário, né? Eles não conseguem acompanhar promoções dentro do trabalho, não tem promoção mais. Depois de 50 anos, não vou mais promover, a empresa não promove, vai promover os jovens. Não querem fazer promoção para quem já tem 50 anos ou mais. Então, isso é muito importante. E o que você falou
é bem nítido essa questão de que as pessoas começam a ter medo a envelhecer, a ficar velho por conta disso. Porque quando eu tiver velho, como eu vou trabalhar? Se aposenta, e tem muita gente que hoje, ainda tem idoso hoje, que tem idade já e tempo para se aposentar e não se aposenta. Principalmente aqueles que estão em repartições públicas. Por quê? Por conta disso. Porque se acham, acha que vai se ficar inútil, né? E vai sair do mercado de trabalho e acabou tudo na vida dele, que foi a vida toda ele trabalhando ali. E sair do mercado de trabalho para ele é terrível. Ele vai se É tornar terrível mesmo. veja só, ele se torna, infelizmente, uma pessoa invisível, né? Diante da sociedade. Porque minha mãe mesmo, né, um exemplo, minha mãe ela é aposentada do Estado, e quando ela foi se aposentar, as colegas dela diziam logo para ela, olha, chegou o tempo da minha mãe se aposentar, e o que diziam para minha mãe, quando encontrava, olha, se aposenta não, viu? Porque tu vai ficar esquecida pela sociedade, tu vai ficar esquecida pela família, e começamos a colocar, quer dizer, um relato que aconteceu. Então, quantos relatos não existem por aí que é um direito teu, você contribuiu, né, para a sociedade, contribuiu né, pela questão do prover da família, e quando chega a tua hora de se aposentar, você não vai poder se aposentar, porque estou dizendo para você que se você se aposentar, você vai tornar-se invisível. Então, se essa pessoa não estiver bem preparada, ela vai começar a adoecer antes de chegar essa aposentadoria. Então, ela fica muitas vezes postergando essa aposentadoria com medo que isso aconteça. Aqui tem uma pessoa falando que é o motivo de acontecer suicídio, não é? Que acontece exatamente. Muitos também, esse é um dos motivos também. E os idosos discriminados, ele tende a um comportamento de risco, que é caso aí, né, de suicídio, depressão, e depois da depressão, né, vai seguindo, eles começam a se alimentar mal, muitos exageram na bebida, começa a beber, exagerar na bebida e adoece, no cigarro também. Porque eles vão encontrar uma fuga, né, Eliane? Diante desse sofrimento, cada um vai buscar uma fuga para aliviar a sua dor. E às vezes essa fuga que ele está encontrando é que vai estar acabando com ele. Mas se ele não se sente acolhido, não se sente amado, é uma forma dele dizer assim: qual o sentido de estar aqui nessa vida? Então, cada um vai procurar, um vai querer, exatamente. outro vai beber demais, outro vai fumar demais. Então, cada um vai buscar um mecanismo de defesa para aliviar essa dor. Então, a qualidade de vida deles, né, vão cair. Né? No lugar de a pessoa se aposenta, passa a vida toda trabalhando, né, e se aposenta, no lugar de ter uma qualidade de vida, não, ele é isolado, porque não, você já está idoso, não pode fazer mais nada, né, você não tem mais saúde para isso, você não tem mais força para isso. É bem difícil. Eu estava lendo um material bem interessante e ele dizia assim, né? O quanto o idoso sofre, porque se ele adoece e vai levar ele para um hospital ou para um posto, né? Um posto de saúde, aí vai um acompanhante. O idoso parece que não existe. Quem vai falar pelo idoso é a outra pessoa. O idoso não tem nem direito de falar. Ah, ele está sentindo isso, aquilo, outro, e não deixa o idoso falar. Quem está sentindo... Exatamente. Esse cuidador vai ajudar, mas quem está sentindo a dor é o idoso. Então é como se o idoso não tivesse vez. Isso é comum acontecer nos médicos, quando vai para médico, aí é o cuidador que fala. Quem é o cuidador? O familiar vai acompanhando, ou um cuidador, aí senta lá e quem fala diz tudo e a pessoa fica lá calada. Eu me lembro que quando eu ia com minha mãe para o médico, ela queria que eu entrasse. Aí o médico veio perguntar a mim, disse, não, ela sabe dizer, pode perguntar a ela. Ela sabe, diga aí, mas o que a senhora tem? Aí ela começava a falar. Porque isso vai muito da pessoa. Se eu ficasse calada, eu sabia o que ela estava sentindo.
estava passando com ela, mas eu não sabia o que ela estava sentindo. Então eu dizia, não, ela vai dizer ao senhor, ela sabe direitinho. Fale, mãe, eu estou aqui só que eu vim acompanhar ela. Aí fale, mãe, pode falar. Aí ela começava a falar, tô dou aqui, dou acolá. Pronto, mas ela falava o que ela sentia. Tá entendendo? E porque a gente tem que desmistificar isso. Que o idoso ele não está inutilizado. Envelhecer é um processo natural, gente. As pessoas parece que não entendem isso. Envelhecer, envelhecer é um processo natural, mas ele é visto como ruim, uma coisa ruim pela sociedade, por conta exatamente dessas discriminações que acontecem, né, desse etarismo, né, dessa discriminação. E trata o idoso como sinônimo de tristeza. Ah, o idoso é aquele velho triste, lá doente, incapacidade, né, sem capacidade, incapaz. É a sociedade dependente, e a sociedade acaba incutindo isso na cabeça do idoso e na cabeça do seu familiar também. E é muito, muito preconceito que existe, né? Vamos falar um pouquinho dos preconceitos, Maria? Né? Vamos. Os preconceitos, na maioria das vezes, assumem uma roupagem sutil. É como a gente está falando, é bem assim, sutil, bem, sabe, lento, para não se percebe. Mas isso é. Mas assim, você está velho demais para isso, às vezes é brincando. Veste uma roupa, o idoso veste uma roupa. Tem gente que o idoso não escolhe nem a roupa que ele vai vestir. Escolhem para ele, porque acho que ele não tem capacidade de escolher o que ele vai vestir. Isso. Eu quero É bem. vestir esse aqui. Aí, não, isso aí você não tem mais idade para vestir isso. A gente sabe que às vezes algumas pessoas não têm, não, mas se não está percebendo que aquela ali é inadequado, bom, você quer esse, vamos juntar com esse, não é? Vamos com essa peça para dar um jeitinho melhor, ficar, não é? Mais elegante. É o Mas, jeito de tratar as pessoas e não cortar. Assim, sabe? Taxar, corta e a pessoa fica com aquilo guardado dentro do, sabe, da alma e transforma-se em doença. E não é deixa muito. de. Muitas É, vezes, então, opinar, você já não entende mais nada, você não sabe nada. Então, como você está falando, são comentários que e às vezes aparentemente de brincadeira, em tom de brincadeira, que a gente sim, chama a discriminação sutil, é em tom de brincadeira, mas para a pessoa que está falando, é verdade, é a Vera, como diz, é a Vera. É verdade. E, não é? e esse povo, como é que ele não vai sentir, né? Daqui a pouco ele não pode falar, daqui a pouco ele não pode expressar o que ele sente, o que ele gosta. Não tem como você não ficar bem numa situação onde você não tem direito à vez e à voz. Né? Então é preciso. Outra coisa também é quando fala nessa prática benevolente, que infantiliza o idoso, né? Infantiliza. Ah, né? Começa a falar com o idoso como se ele fosse uma criança. Meu bebezinho, né? É, meu bebezinho. É como se fosse aqui. Isso é uma prática de benevolência. Eu estou sendo boazinha, porque eu estou tratando meu familiar idoso como uma criança. Mas O muitas idoso, ele ainda tem uma prática, talvez como isso é cultural, porque vezes, tem ainda uma prática de dizer que depois, quando está velho, se torna criança. Quando está velho, se torna velho. Ele fica velho, ele não volta a ser criança. é Por preciso. conta da doença, e É, não é todos os idosos que são doentes, gente. Não é todos os idosos que passam por esse processo de perder a memória, de não lembrar, de voltar. Não é todos, gente, que tem Alzheimer, que tem Parkinson. Não são todos os idosos. Então, a sociedade discrimina. Por causa de um, discrimina todos. tem que entender que envelhecimento não é sinônimo de doença. Envelhecimento é um Sim, processo sim. natural. Então, é preciso desmistificar isso, que todo idoso vai ser doente, que todo idoso vai dar trabalho, que todo idoso é incapaz. Ele, às vezes, É.
vai ser incapaz. Ele vai ter certas limitações, mas isso não quer dizer que ele é incapaz. Então, o que é que ele tem que eu posso ajudar esse idoso? A gente não vai explorar esse idoso, mas se ele pode ajudar em alguma atividade, para ele se sentir útil, coloca ele para fazer alguma atividade. Se a gente tem receio que ele faça sozinho, então a gente fica perto dele para monitorar esse idoso, para ter cuidado com ele, mas deixar ele ter autonomia em algumas coisas, porque deixar ele no canto como se fosse um objeto. Porque às vezes as pessoas podem achar, cuidar, estou cuidando, cuida demais e inutiliza esse idoso, sabe? Exatamente, eles. Cuidar é uma coisa, inutilizar esse idoso é outra. E algumas pessoas confundem esse cuidar com inutilizar. Exato, exato. Cuidar dele é muito importante, né? Agora, inutilizar, achar que ele não é capaz, é o bebê, ele não pode fazer nada, ele não tem direito a nada, aí você está contribuindo para que esse idoso adoeça. Em vez de achar que como se. Aí ele não pode sair daqui ali na esquina, ele não pode ver ali numa praça, porque ele tá preso dentro de uma gaiola. É uma gaiola de ouro. Você está ali preso, um passarinho preso. Mas o cara trabalhou, vamos dizer, um homem que trabalhou a vida toda, uma mulher também, trabalhou a vida toda, foi de fazer tudo, né? E agora, porque está idoso, o senhor não pode fazer mais nada. Porque está idoso, e isso é que é discriminação. Não pode, gente, tem que ir, deixa fazer, aí depois é taxado de, porque não, tem uns que dizem, peita mesmo, não, eu vou fazer porque eu não estou inutilizado. Aí chamam de teimoso, né, que é rebelde, mas não é, porque tem que, se ele não tem condições de fazer só, vamos fazer deixar que ele faça ele sendo observado. Tem a pessoa de lá, está fazendo, tá, faça. É como diz, a mulher que cozinhava, gostava muito de cozinhar, uma mãe que cozinhava muito, tal, para o marido e tal, e quando se aposenta, ela não, a senhora não pode estar na beira do fogão, mas a senhora pode catar o feijão, pode cortar a verdura, pode temperar, preparar o tempero do feijão, da carne. Não quero a senhora na beira do fogo. Mas as outras coisas podem ajudar. Não é? Separar o arroz, a quantidade, porque a pessoa trabalhou a vida toda lá fazendo comida, ela sabe a quantidade de arroz, a quantidade de tempero, o tipo de tempero, e ela gostaria de continuar a comer o temperinho dela. Não é? E isso é muito importante que se faça isso. Já que a gente está falando disso, né, é um exemplo, né, de quando a pessoa proíbe o idoso de assistir televisão por conta da violência, né? Aí eu sei que a violência está muito alta, mas eu não posso isolar a pessoa idosa dos acontecimentos, do que está acontecendo na sociedade. Eu não posso, não é? Eu vou assistir um abrigo, vou lá, que lá tem uma televisão enorme lá, e os idosos ficam assistindo televisão, quando não querem mais assistir, vão fazer outra coisa, tá entendendo? Mas a televisão fica lá ligada, porque eles acompanham até o noticiário, porque eles vão ficar isolados da sociedade. Então, muitas vezes não podem sair, mas o meio de comunicação para eles é a televisão. E tem muita gente que não deixa nem o idoso assistir televisão, porque diz que na televisão tem muita violência. Troca de canal, gente. Bota no outro canto, quando tiver aquilo, bota para outro lugar. E assim que vai fazer. Então, é muito importante que a gente esteja atento para esse tipo de preconceito, porque o etarismo ele tem sido associado, né, à perda auditiva. As pessoas que começa com a idade, né, a perder a audição, aí é logo taxado de surdo, né, tamoco, né, começa a discriminar.
Começa a falar palavras pejorativas. Está escutando, não? Que eu estou dizendo, não sei o quê. A gente tem que entender que com o envelhecimento, a gente começa a envelhecer de dentro para fora. Então, é um processo. E pode passar por esse processo de baixa perda de visão, que a gente afeta, na área cognitiva, afetada a visão, o olfato e a audição. Tem um nervo, que é aqui na região frontal, onde é afetado. Então, e o cérebro, ele dá todos os comandos. Se no envelhecimento o cérebro do idoso ele perde 10% do seu peso normal, porque as células elas vão diminuindo de tamanho. Então, é normal que se tenha também a diminuição no comportamento cognitivo, nas ações cognitivas do idoso. Sempre, se você não sabe, é para você se informar, procurar, ler, né, para não sair julgando. Né? Então, a diminuição da vontade de viver nesse período, né, que chega com esse preconceito que a gente já falou, né, que chega até o suicídio. A menor participação nessa atividade, como você falou, aí vai para a escola, não, eu não vou porque alguém diz que eu não vou mais aprender porque eu já sou velho. Eu não vou na praça fazer uma caminhada porque disse que eu não posso, porque eu já sou velho para eu não cair. São várias coisas, sabe? E eles vão perdendo a deixar de participar, eles deixam de participar das atividades preventivas, né? Porque a idosa não pode parar de caminhar. A caminhada vai ser lenta, vai ser devagar, não vai ser uma caminhada como um jovem, mas no limite dele, ele tem que se exercitar, até por conta de que o intestino, né, o nosso intestino, ele precisa de movimento para poder digerir, para poder trabalhar. Então, se você come, vai deitar, vai sentar, todo dia, não, tem que se exercitar, nem que seja no jardim de casa, na porta de casa, dentro de casa. Eu tenho idosa que ela não sai para a rua porque ela tem medo, mas ela se exercita dentro de casa. Ela fica da sala para a cozinha, aí dá a volta de novo da cozinha para a sala, aí ela passa 15 minutos assim. E ela faz o exercício dela. Veja que interessante. E ela disse isso, eu disse que é muito importante. É 15 minutos, todo dia eu marco, fico andando dentro de casa, devagar, mas ela se movimenta, porque ela precisa dessa atividade, né, para ela mesma, né, como uma forma de prevenção. E é muito importante que nós possamos perceber no idoso a capacidade que ele tem também, que ele não é incapaz, não é inútil. E quando os adultos mais velhos são vistos como deficientes cognitivos, muita gente, né, acha que envelheceu não tem mais inteligência, perdeu. A pessoa é inteligente quando é jovem, aí perdeu, não é mais inteligente. Mas a gente vê tantos exemplos aí de escritores, Pronto, o exemplo, Cora Coralina, ela começou a escrever já idosa, escreveu livros e tudo. Veja bem, então tem várias pessoas hoje que dando palestra aí por aí, idosas, não deixaram, gente, não perdeu a sua memória, a sua inteligência, não. Eles têm inteligência, eles não perderam, não. Então, eles são afetados no físico. A mente pode falhar alguma vez, pode esquecer, mas depois voltam. Nós temos que, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. Eles apresentam desempenho baixo nas suas atividades e nas tarefas, que as pessoas dizem quando começam a discriminar o idoso. Diz que eles apresentam baixo desempenho nas tarefas. Né? Por quê? É lento, porque não tem mais aquela agilidade. Sim. Aí a pessoa, não, eu não vou dar fulaninha fazer isso. Eu vou fazer porque ela demora demais.
Sim, mas ela demora porque é o processo dela e tem que ser respeitado. Exatamente. Isso já é uma discriminação. É. Já é um etarismo. Ah, eu vou fazer que eu não tenho paciência não, que ela demora demais. Isso já discriminou. A pessoa que já estava contente para fazer aquela tarefa, ela é inibida, ela é barrada. Veja só, se você vai alimentando isso sempre com esse idoso, daqui a pouco realmente ele não vai fazer nada, porque ele não vai se sentir capaz, e ele não vai querer incomodar, e ele vai ficar cada vez mais, como você falou, isolado, aquela pessoa triste, podendo chegar a ter uma depressão, tudo isso por causa desses comportamentos das pessoas que nos rodeiam, né? Vamos ver aqui o que Antônio está dizendo. Muitos idosos têm apoio que merecem. Eita, saiu. É porque Eita, aqui no meu tá parado. eita, saiu agora o meu. Eu não Entrou estou Zuleide. não tô conseguindo ver, não, que o Zuleide meu tá. Batista, que entrou agora. Eu estava vendo, saiu um comentário de Antônio. Ah, achei. Tem aqui. Achou? Tem. Antônio está dizendo assim: muitos idosos não têm o apoio que merecem em casa e da família. E aí vão para a bebedeira, encher a cara para tentar esquecer. Aquilo que nós falamos, né? A questão de, às vezes, Exato. procurar. Às vezes, ele vai procurar realmente isso que nós falamos, né? Essa fuga, porque diante de tanto sofrimento, de tanta discriminação, de tanta rejeição, para esquecer essa dor, para aliviar essa dor, ele vai buscar em alguma coisa aliviar. Então, como a gente falou, pode ser a bebida, pode ser a comida, né? Pode ser o isolamento. Então, cada um vai se comportar de uma forma para tentar aliviar esse sofrimento que ele está sentindo, porque você se sentir que não é capaz, que as pessoas não te dão possibilidades, não te dão vez para falar e nem para fazer o que eu era acostumada a fazer. Eu era acostumada a ter um ritmo de vida. Tá, com o passar do tempo vai haver uma certa limitação, vai haver uma diminuição desse ritmo, mas eu não vou deixar de fazer. Então, se as pessoas bloqueiam isso, como é que essa pessoa vai se sentir, né? Vamos nos colocar. Quando isso é passado para a gente, você é acostumado a fazer alguém que você não vai fazer, você não vai se sentir bem, você imagina um idoso que já tem toda essa discriminação, todo esse medo de envelhecer, porque sabe que as pessoas não dão as oportunidades. É verdade. E eu digo sempre, né? Tudo inicia na família. A família é o apoio, né? A família é a base, é a base Ô, Eliane, para. um comentário aqui, tá? É porque eu não tinha visto, mas a Edna falou aqui que quando ele era orientado pelo médico por conta da saúde cardíaca. Edna, na questão aí que se o médico recomendou algumas limitações, essas limitações vão ter que Sim, ser respeitadas, certo? Mas não é. é, a gente não vai castrar esse idoso. Se tem coisas que o médico diz que ele não pode, vamos fazer uma caminhada, vamos procurar alguma forma de fazer uma outra atividade, como você falou, né, Liane, dentro de casa, encontrar algum meio para que esse idoso ele não se sinta incapaz. Tá? Se o médico deu a recomendação, o médico sabe o que está fazendo, mas o que é que eu posso fazer para ajudar esse idoso não se sentir tão mal? Porque se ele já não está tão bem de saúde, pela questão aqui cardíaca, e a família vai contribuir, dizendo que ele não pode isso, que ele não pode fazer nada, a tendência é ele ficar mais adoecido e mais entristecido. Não é verdade, É, por- Eliane? é, porque mesmo uma pessoa fragilizada, doença, por conta de alguma doença, principalmente cardíaca, não poder caminhar, mas ele pode se movimentar, a não ser que ele não possa se movimentar, né? Que seja um cadeirante ou em cima de uma cama, aí é diferente, a gente não está falando nesse quadro. Porque cada pessoa é diferente uma da outra, gente. Apresenta diversas formas. Nem todos os idosos são iguais. Nem todos os idosos vão apresentar as mesmas doenças, certo? Então, mas se ele pode se movimentar, pega ele um pouquinho, pedacinho pelo braço, caminha até a porta, até o portão, da porta até ao portão,
no terraço de casa, É verdade. porque ele tem que ficar em pé um pouco. Eu não estou mandando ninguém caminhar, os idosos doentes caminhar, não, viu, gente? Vamos lá. Então, a gente precisa combater, né? E como se É, combate, né? É necessário começar dentro da própria casa. A gente está falando de que família é a base. Então, é necessário que comece esse combate dentro da própria casa do idoso. E notar, né? Interpretar, você mesmo refletir sobre, assim, essa interpretação preconceituosa, porque a gente fala sem perceber, porque já está tão enraizado dentro da sociedade, né? Que a pessoa fala sem perceber. Aí percebeu, não, desculpa, e não, e faz, e corrige. A gente tem que começar a fazer isso. As crianças precisam entender, né? Que o idoso é esse processo do envelhecimento, que eu acho muito importante. Tem uma ONG que ela trabalha com idoso e uma vez por mês as crianças visitam, tem uma escola que vai visitar esse abrigo e as crianças convivem com os idosos, vão lá, conversam. Agora pararam um pouco por causa da pandemia, mas vai voltar, vai voltar. Fazer a visita para os idosos. Isso é muito importante. As crianças têm que entender o processo de envelhecimento e de respeito com a pessoa idosa. Isso tem que ser tratado dentro das escolas. Eu sou muito a favor que é tratado que a envelhecimento eles têm que entender. complementando, dentro das escolas, Fale. né, a escola pode dar essa instrução. Mas acredito muito, acho que até como experiência que eu falo, como experiência bem própria, Wilson, a escola ela vai contribuir, mas aí a família, não adianta querer que a escola fale sobre um tema onde esse Sim, idoso não é respeitado dentro da própria família. Então, cada família exato. familiar. Então, como é que eu quero que o meu filho trate bem a avó dele se eu não trato minha mãe bem? O exemplo, porque uma coisa é dizer, faça como eu digo, faça, né? Essa expressão que se utiliza muito, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O exemplo, ele vale mais do que 1000 palavras. Então, como é que eu posso fazer essa construção se eu não... Vamos supor, né, um exemplo. Eu tenho uma pessoa idosa dentro de casa, né? Pode ter uma mãe, uma avó, um parentesco que mora na minha casa, que ele é um idoso, um Sim, exemplo. Tá? sim. Se eu não tenho esse respeito por esse idoso, se eu não respeito, não dou voz para esse idoso, como é que eu posso exigir do meu filho, que é uma criança, que ele tenha esse comportamento, se eu estou dando como exemplo essa falta de respeito, essa falta de paciência? Então, isso começa dentro de casa, a partir Sim, dessas questões, eu fazer essa construção, porque cada família tem uma dinâmica, né? Cada família tem os seus conflitos familiares, mas mesmo com esses conflitos, com essas situações, é procurar a melhor forma de mostrar que, independente da idade, todos nós merecemos respeito. E hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de ter essa questão de ter do respeito, de ter a escuta. A gente está tendo muita dificuldade, eu acho que é de uma forma geral, né? A gente está falando aqui, lógico, que o sim, idoso, sim. ele não é do idoso, mas você percebe que hoje em dia as pessoas, elas não estão tendo paciência de escutar umas às outras, de olhar uma para as outras. É uma coisa, vai dizer assim, fala logo, o que tu queres, e às vezes você está dizendo e o É outro verdade. você está entendendo? Então, assim, essa questão da escuta, nós estamos perdendo isso. Então, a gente tem que começar a resgatar, independente da idade. As pessoas não conversam, não interagem mais. Então, cada vez mais está havendo um distanciamento das pessoas, tá? Eu As acho que é pessoas muito... não se conversam mais e com os idosos muito menos. Você não Muito tem mais menos. Porque já tem o exemplo partindo de dentro de casa, da família. Por isso que eu falei, né? O combate a esse preconceito, ele tem que iniciar na família. É uma ação também integral, como você, nas instituições, nas escolas, mas a família é a base. Tem que partir da família.
é o exemplo. Se eu vejo a minha mãe maltratar a minha avó, que é idosa, eu vou fazer o quê? Eu não vou ter nenhum respeito por ela também. Porque se isso para mim, se isso é o meu cotidiano, como é que eu vou fazer esse tratamento diferente se o que eu aprendo é de uma forma? Tá? Então, realmente, eu acho que essa construção familiar, esse aborto do diálogo, é preciso ser muito falada, muito ser colocada, voltada a ser colocar em prática, porque nós percebemos que no dia a dia, eu acredito que você nos consultórios, aí na instituição, É, eu percebo muito no consultório, tanto no consultório, nos atendimentos, como também no CRAS, né, que eu atuo no CRAS, como você sabe, eu percebo muito isso. Não há, você já conversou? Não. Como é que vai ter um diálogo? Como é que eu vou saber o que está sentindo se eu não falo sobre isso? Então, não tem como adivinhar o que o outro está sentindo se ninguém fala. Então, você interpreta de um jeito e eu vou interpretar do outro. Então, cada vez mais, vamos nos distanciando, porque você não diz o que está sentindo, nem eu falo. E vamos criando uma barreira e eu vou dizer, a Eliane não me escuta. Aí você diz, mas Mel não me escuta. Então, que a gente vai entender o quê? Que nenhuma está se escutando, nenhuma está dando oportunidade para outra falar o que está sentindo, e é preferível distanciar do que nós sentarmos para conversar e dizer, não, Eliane, eu quis te dizer isso, e você, não, Mel, eu quis te dizer isso. Tá? E a gente percebe essa barreira crescendo cada dia mais nas relações familiares. E eu tenho visto isso muito em prática no meu dia a dia, nos meus atendimentos. E eu digo, sim, pessoal, vamos aprender a falar, vamos aprender a escutar, sem julgar, mas vamos escutar, porque como é que eu posso te escutar se você não me diz o que está sentindo? Eu não tenho como adivinhar o que você está sentindo. E nem você também tem como adivinhar o que eu estou sentindo. Então, para que serve o diálogo? Para a gente dizer o que está sentindo e também dar oportunidade para o outro também falar, para a partir daí fazer essa construção. mas vive-se num mundo muito discriminatório, onde acha-se que o idoso não tem, o idoso perdeu a voz, a vez, né? Esse tipo de preconceito, de discriminação, é que tirou isso aos poucos dos idosos e vem minando essa família, porque muitos têm até medo de falar, muitos idosos têm até medo de falar com os filhos. É verdade. É, eu atendi uma idosa, que ele chegava para mim e disse, olha, eu gosto muito de vir aqui conversar com a senhora, conversar muito, porque eu posso falar tudo o que eu queria falar para meu filho. E aí? Aí, por que você não fala para seu filho? Porque eu tenho medo. Às vezes ele está tão aperreado, é tanta coisa, eu não quero aperrear ele, eu não quero preocupar, eu tenho medo que ele fique preocupado, eu tenho medo de ele reaja de outro jeito. Às vezes é coisa simples, até dizer que está sentindo uma dor, tem vergonha, tem medo de falar. Justamente. Por Por quê? quê? Porque Foi, esse diálogo ele está foi tirado, não né, existe diálogo. né? Não está tendo, então, justamente, está chegando a nossa hora, né, por causa do horário da live, mas o que a gente assim como contribuir, que é realmente resgatar esse diálogo, independente da idade, mas principalmente quem está aqui, que vai assistir depois da nossa live, que vai ficar gravada, que perceber que o que eu posso fazer diferente com esse idoso que eu tenho na minha casa, no meu bairro, né? Às vezes eu não tenho em casa, mas eu tenho um no bairro, eu convivo com um, não na minha casa, mais próximo. Então, o que é que eu posso fazer para ajudar esse idoso a falar dele, né? E acolher as limitações dele, porque ele tem limitações, mas ele não é nenhum inútil. Ele é capaz, dentro das possibilidades e dentro da realidade dele, ele é capaz sim, só que às vezes nós achamos que ele não é e nos precipitamos em dizer que o idoso é isso ou é aquilo, e nós é que damos esse limite para ele, e muitas vezes ele, em defesa, ele vai acreditar como verdade. Para não incomodar, ele prefere se encolher, se recolher. É isso que acontece. Então, gente, hoje nós falamos sobre o etarismo. O etarismo é a discriminação contra a pessoa idosa
E a partir só pelo fato dela ser idosa, a partir dos 50 anos, a população brasileira já começa a sentir esse peso dessa discriminatório, né, tanto homem como mulher, a respeito da idade. Então, nós,